Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre parasitologia, tá? A parasitologia é uma ciência que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com o hospedeiro, englobando os filos Protosa, ou seja, os protozoários, tá? O reino protista e o nematota e o Philippintes e o artaprota no reino animal. Ao iniciar o estudo da parasitologia, eu quero que vocês entendam que os conceitos básicos da parasitologia é o agente etiológico, ou seja, é o agente causador responsável pela origem da doença, que pode ser o vírus, a bactéria, o fungo, o protozoário ou o euminito. E temos, nestes casos, a endemia, quando o número esperado de casos de uma doença é o efetivamente observado em uma população e em um determinado espaço de tempo. Tá? E a doença endêmica é aquela cuja incidência permite constante por vários anos uma ideia de equilíbrio entre a doença e a população. Já a epidemia é a ocorrência numa região de casos que ultrapassam a incidência normal esperada de uma doença, beleza? A infecção é a invasão do organismo por agentes patogênicos e microscópicos, tá? E a infestação é a invasão do organismo por agentes patogênicos macroscópicos. Nesse caso, a invasão do organismo ocorre a esperada doença e aí a infestação. Tá? A infestação é a invasão do agente patogênico macroscópico e o vetor é capaz de transmitir esses agentes infectosos. O parasita pode ou não desenvolver-se enquanto encontrar o vetor. Já no caso, o hospedeiro, o organismo que serve de habitat para o outro nele que se instala, encontrando situações para sobreviver. Ou seja, ele se instala na pessoa ou se não no agente, e ele vai se acomodar e ficar lá para sobreviver e causar vários tipos de doenças que for o caso em si, tá? O agente hospedeiro, ele é o habitat de sobrevivência, e temos o agente hospedeiro definitivo, que apresenta o parasita em fase de maturidade ou em fase de atividade sexual. Ou seja, ele vai crescendo e vai se multiplicando, tá? O hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasito em fase lavária, ou seja, da larva, e em fase também assexuada. E a profilaxia é um conjunto de medidas que vão fazer a erradicação, ou senão a prevenção do controle dessas doenças prejudiciais aos seres vivos. O conceito primordial da parasitologia é que caracteriza uma relação desarmônica, portanto unilateral, onde o parasita obrigatoriamente traz prejuízos ao seu hospedeiro e tem definições que mostram falha na razão de conseguir principalmente danos em determinados sinais ou sintomas no hospedeiro. Tá? A maioria dos profissionais da área observam várias correntes modernas que falam sobre o parasitismo. O mais recente e o mais conceituado é a relação entre dois elementos de duas espécies, ou grupos de espécies de cada vírus. Apresenta deficiência parasitólica. Tá? A deficiência parasitólica é onde o parasita faz com que associe o período com o hospedeiro e vai suprir tal carência. Ele vai ali comendo a vida, vai vivendo, vai criando tudo o que acontece na vida do hospedeiro e vai fazendo ali sua vida crescendo, tá? Já no campo da parasitologia, o sentido amplo faz parte de todos os vírus e algumas espécies de bactérias, tá? Como fungos, protozoários, artrópodes e algas microscópicas. No sentido estrito, são colocados em algumas espécies, como protozoários também, e também alguns
fungos parasitas, tá? O parasita, ele tem a perda parcial de um sistema metabólico e a capacidade de ter a nutrição no meio ambiente externo. Por isso que ele precisa de um hospedeiro para, no meio ambiente interno, ser o doador e o hospedeiro para esse parasita. Ele busca reduzir sua capacidade de agressão em relação ao seu hospedeiro para dar uma seleção natural no sentido de se adaptação no atual hospedeiro. Ele se adapta à pessoa e ali ele fica quietinho, sem ninguém perceber, até que o corpo começa a mostrar essas reações, trazendo os fatos onde o hospedeiro, o parasita, pode ocasionar até a morte da pessoa caso não seja cuidado, tá? O habitat do parasita, ele tem um habitat definido em determinada situação. Ele é consequentemente adequado ao hospedeiro e ele tem um local mais provável para ser encontrado para que seja considerado uma espécie de desenvolvimento até se formar adulto. Então ele se apresenta normalmente em algumas glândulas, alguns lugares que sejam mais delimitados a ele, onde ele consegue se ingressar no corpo e ficar lá dentro sendo parasita e comendo, né, e vivendo daquelas células por vários tempos, tá? O parasitismo no homem, ele tem vários dados e se destacam por começo pelos paleontólogos. Quando o homem e outros animais têm ciclos e gênios altamente considerados iguais, a espécie humana começa tipos, tá? Os principais tipos de parasitismo. Acidental, quando o parasita é encontrado num hospedeiro anormal. O errático, se o parasita encontra-se fora do seu habitat natural. O obrigatório é o parasita onde é incapaz de sobreviver em seu hospedeiro. O proteliano expressa uma forma de parasitismo exclusiva entre larvas. E o facultativo, que em algumas espécies pode ser o ciclo que integra a serem encontrados de estados parasitos, opcionais ou não, tá? Em solo de cadáveres, em estercos, vocês vão encontrar o facultativo. Os tipos de hospedeiros, nós temos o definitivo, quando o parasita se reproduz nesta forma sexuada e já se encontra numa fase adulta. Temos o intermediário, se o parasita e o hospedeiro se reproduz de forma assexuada. E tem o parasita paratêmico ou de transporte, quando não tem a evolução, tá? E quando não ocorre a evolução do parasita. Nós temos o reservatório, que é representado pelo hospedeiro vertebrado. E também temos o vetor, que é o transmissor principalmente de doenças e alguma coisa assim, tá? Vamos lá. As características de microbiota no homem, tá? Conceitos importantes. A microbiota é um conjunto de micro-organismos presente no ambiente específico. Ar, água, mar, solo e os meios de cultura. Nós temos a coleta de amostra, a semeadura, tá? E depois a identificação do micro-organismo cultivado. Os métodos moleculares, coleta de amostra, extração do DNA genômico e micro-organismos identificados com base do DNA isolado. A metagenoma é o conjunto de genomas micro-organismos com ambiente especificado. As características gerais da microbiota no homem. Nós temos a metagenoma, nós temos as fases de bactéria, as fases de classificação, que são encontradas no homem, tá? Desta forma que bactérias, aonde se encontram cada tipo de doenças classificadas dentro da pessoa e aonde podemos encontrar a parte onde é ingresso das bactérias, ok? E nós temos as setas, onde encontra cada tipo de bactéria, onde ela pode ter ingressado e inserido no hospedeiro.
Conjunto de micro-organismos presente na superfície da pele e em algumas mucosas, que se instala no indivíduo ao nascimento e permanece até sua morte. Na pele, existem vários tipos de pele. Pele com e sem pelos, pele oleosa, pele das dobras, pele de transição com mucosas. Mucosas. Com microbiota, conjuntiva de trato respiratório superior, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, laringe oral, do intestino grosso, da vagina, da uretra e da distal. Mucosa estéreo, bronquíaca, alveolar, uterina e da bexiga. Características gerais da microbiota no homem. O seu conceito é o conjunto de micro-organismos comensais, simbiontes e saprófitas. Comensal, espécie que utiliza de indivíduos ou de outra espécie para facilitar a obtenção de alimentos, porém sem prejuízo a outra espécie. Simbionte, quando dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes estabelecem uma reação mutuamente vantajosa. E saprófita, que não causa doença. Não patogênico, oportunista e patogênico. Visão atual das classes dos micro-organismos. Patogênico estrito, sempre associado a uma doença. Vamos pegar a tuberculose. Doença. Vamos pegar o patogênico oportunista. Ele entra em indivíduos desprotegidos, ou seja, estereoscole, microbiota, doença. Aquele vulgo deu piriri é esse aqui, tá? Classificação da característica do microbiota. Dano ao hospedeiro, infecção e doença. Colonização permanente por toda a vida, em fase de uma vida, microbiota resistente. Colonização transitória, microbiota transitória. Colonização transitória por patógeno específico, estado portador, convalescente, febre tifoide, difteria. Intermitente, meningite, persistente, alguma doença aérea que vai ser o síndrome. Microbiota transitória, presente temporariamente no sítio anatômico, facilmente removida pelos procedimentos de limpeza, facilmente eliminada pelos procedimentos de antisepsia. Microbiota residente, composta por microambientes saprófitas, composição típica do sítio anatômico, não é removida totalmente pelos procedimentos de limpeza, não é eliminada totalmente pelos procedimentos de asepsia, composição e influência por hábitos e condições do hospedeiro, ou seja, a pessoa é porquinha e não dá como fazer milagre, né? Aquele colchão velho que vocês têm há 20 mil anos que eu falei pra vocês já, aquele travesseiro 20 mil anos, aquela roupa que você mal lava direito, aquela calça jeans que vocês usam durante 30 anos. Acontece isso. Vamos lá. A formação da biota dessa forma aqui. Vamos lá. Parto vaginal ou parto cesáreo. Por via alimentação, higiene, hormônios, sistema imune. Probióticos e prebióticos. Tá? Visão geral da composição da microbiota. Desta forma aqui. Visão geral da composição da microbiota. Trato digestório e eles são facultativos, que eles vão entrar via intestino. Aqui, a interação do parasita com o hospedeiro. 10 trilhões de células. 100 trilhões de células. Olha que delícia. Mecanismo de controle da microbiota. Físico, integridade do epitélio, válvulas esfíncteres do trato digestório e muco.
vendo? Visão geral dos mecanismos de controle da microbiota. Mecanismos químicos. Lisonina, ácidos gástricos, ácido clorídrico do estômago, ácidos e sais das bilis, cerume e o pH da urina. Nós temos as visões gerais do mecanismo da microbiota. Ações fisiológicas, fluxos unidirecionais, peristalse, movimento ciliar. Vamos lá. Fluxo. Mecanismos biológicos, IgA secretório e macroscópico alveolares. Ocupação dos receptores, antagonismo e aminelismo, o estrogênio e a formação do glicogênio do epitélio vaginal, produção dos ácidos, do pH vaginal, síntese das vitaminas. Fases da microbiota resistente no hálito, na cárie, chulé, tudo bactérias. Sovaco podre. Umidade debaixo dos peitos que dá fungo. Candidíase oral, candidíase esofogênica. Prebióticos, carboidratos não digeríveis que estimulam seletivamente a atividade de bifidobactérias e lactobacilos nos cólons. Probióticos, micro-organismos em geral, vivos e taxonomicamente relacionados com microbiotas do cólon. Probióticos, nós temos alguns: Bifidobacterium, Scariomyces. Quem não sabe do florativo, que é maravilhoso para a flora intestinal. Probióticos são frutoglicosidados com mais eficientes no efeito do probióticos. Possuem monossacarídeo, monossacarídeos. Vamos lá. Aqui é a parte da inulina, da frutose, da glicose, da glucose, da glutamina, 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 da glu
no trato digestório. A importância da higiene no fluxograma aqui dos alimentos. Abatedouro, consumidor e consumo. Abatedouro, consumidor, consumo. Análise sensorial, análise química, microbiológica, alteração da qualidade, deteriorização e doenças. Utilização, avaliação da qualidade microbiológica do alimento. Lembra que eu falei para vocês dos alimentos? Congelamento, refrigeração, manipulação, antisepsia, coação, descongelamento, cadeia do frio, sanitização, pasteurização e APPCC. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta pegar o frango e jogar lá e fazer. Nós temos que ter alguns cuidados com esse tipo de alimentos. E ele tem o grupo de familiares. Eles devem ser encontrados para evitar que tenha salmonela, para evitar que tenha a estereococcus dela. Para você não ter aquele cagão, para você não ficar passando mal, né? Os coliformes fecais, as bactérias. Os grupos de contaminação fecal são grupos de coliformes, Staphylococcus, Enterobactéria, Staphylococcus e os sulfato-redutores, tá? São maioria relacionadas à contaminação de alimentos. O grupo de coliformes são o conceito de bactérias de contaminação fecal por água e por alimentos que você ingeriu que não estavam bem cuidados. Conceito laboratorial, eles fermentam com a produção acima de 35 graus Celsius, tá? E são gram-negativos, não esporulados, são oxidantes negativos e, em geral, fermentam a glicose e produção de gás, por isso fica fedendo. Os coliformes apresentam epidemiológica e características laboratoriais. Tá? A contaminação se dá por uma longa sobrevida ambiental e ele pode estar num ambiente que não está propício para cultivo dele em ambiente de limpeza, ou seja, lembra que eu falei para vocês, não vai pegar o frango e fazer. Vocês têm que pegar o frango, ferver e depois fazer o frango para tirar. O ovo a mesma coisa. Tomem cuidado, são cuidados que nós temos que ter para não dar aquela caganeira do cão, né? Deixa eu pegar aqui outra coisa para vocês. Aqui é o Staphylococcus, olha como ele é bonitinho. São cocos gram-positivos agrupados em cadeias encontrados no trato intestinal do homem e nos outros animais.
Só precisa avisar ela então e avisar a cliente, avisar que tem que levar testemunha, avisar que tem que levar RG ou carteira de habilitação, e leva a carteira de trabalho também. As testemunhas tem que levar RG. Tem que avisar que não pode de shorts, não pode de chinelo, tem que avisar, tá? Tem que avisar. Não é brincadeira não. Olá pessoal, continuando aqui, a microbiota dos ouvidos e dos olhos, nós encontramos no ouvido médio em extensões e no interno, e são estéreis, tá? O ouvido externo e o canal auditivo é idêntico à microbiota da boca e do nariz. Tosse, espirro, assoar, micro-organismos carregados pela tuba auditiva, podendo causar infecção. Membranas e mucosas dos olhos são lavadas por lágrimas que contêm lisosolima. Fala, filho. Tudo feio. Ó, É tudo feio, mamãe. isso é da aula online. Tudo feio. Pega lá a coberta lá. Lá dentro. Lá. A microbiota do trato respiratório abaixo da faringe, livre de microbiota. Trato superior com rica microbiota, Staphylococcus, Staphylococcus, Neisseria e algumas leveduras. A microbiota da área urogenital. Rins, ureteres, bexigas são estéreis. A abertura da uretra abriga muitos micro-organismos, como estafilococcus, pterococcus e leveduras. Não invadem, pois a urina é ácida e o fluxo constante da micção, tá? Outra parte, pessoal, elas não invadem porque tem relação sexual e fluxo urinário. Os sistemas exprodutores são estéreis, exceto a vagina, tá? A puberdade e a menopausa têm secreções vaginais e são alcalinas. E o período reprodutivo da gravidez tem secreções vaginais e são ácidas. A microbiota do trato intestinal é meio ácido do estômago e impede o crescimento de microbiota endógeno. A bile inibe o crescimento da microbiota. O duodeno tem poucas bactérias. A parte inferior do intestino delgado tem estafilococcus, lactobacillus, esterocilus e cloristinos. O intestino tem a Escherichia coli e também tem bacterocinas, que inibem o crescimento de outras bactérias. O cólon, o intestino grosso, também tem grande número de micro-organismos. Os benefícios da microbiota endógena é a vitamina K, B12, o ácido patogênico, a pitoxina, a biotina e a partir dos coliformes intestinais. A fonte de substâncias irritantes do antígenos para estimular o sistema imune é a produção de anticorpos, competição do local de nutrientes e micro-organismos patógenos, produção de antibióticos por microbióticos resistentes. Relações simbióticas da simbiose em relação entre os diferentes organoses simbiontes vivendo junto com a extração da relação. Pode ser benéfico, inofensivo ou prejudicial. Relações simbióticas. Simbiose é relação entre as diferentes organismos vivendo junto com relação de estreita relação, tá? Pode ser benéfico, inofensivo ou prejudicial. O mutualismo, o comensalismo, o parasitismo e as relações patogênicas. O mutualismo, nós encontramos ambos os organismos são beneficiados e dependem um do outro biologicamente. O comensalismo é a relação no qual o ser é beneficiado, mas o outro não é tão beneficiado assim, tá? E nem é prejudicado. Vamos lá. Mutualismo. Ambos são beneficiados. Como que eu posso dar um exemplo de ambos beneficiados? Você comprou aquele Big Mac e você comeu o Big Mac. Então você foi beneficiado e o McDonald's foi beneficiado. Vamos lá. O comensalismo. Relação entre os dois seres que eram beneficiados, mas nem tanto. Vamos lá. O seu marido comprou uma panela de pressão. Vai ser benéfico? Vai. Mas não vai ser tanto benéfico. Você não vai usar essa panela de pressão. Você vai usar essa panela de pressão para fazer comida, né? Mas não é um benefício. É um benefício, mas não é um benefício.
O comensais é o micróbios humano que recebe nutrientes sem causar nenhum efeito ao hospedeiro. A indiferença do comensal é quando o organismo ocupa o mesmo nicho, mas não afeta o outro. E o antibiose é quando o produto de excreção do micro-organismo pode destruir certas bactérias vizinhas. Parasitismo, relação no qual o organismo se beneficia com o prejuízo do hospedeiro. Ou seja, ele entrou no corpo da pessoa e ele vai infestando e ele vai usando a energia da outra pessoa e a outra pessoa vai se ferrando, tá? Temos o ectoparasitas, que é infestação, e a endoparasitas, que é infecção. Ectoparasitas, infestação, e endoparasitas, a infecção. Beleza? Relações patógenas. Relações patogênicas. Quando os micro-organismos causam danos ao hospedeiro durante um processo infeccioso. Comensal, fora do seu lugar normal. Infecção em queimaduras ou feridas. A Staphylococcus entrou numa queimadura, uma ferida, e ela está fora do ambiente normal dela, mas ela está causando um problema, tá? Micro-organismo altamente virulento. Micróbios não patogênicos causam doenças, exceto passamente o micro-organismo não patogênicos não causam doenças, tá? Exceto os pacientes com AIDS. Ciclo de nutrientes. Sapróbios, fungos, bactérias, fotossíntese, e o ciclo de nitrogênio, importante para o solo e para a agricultura. Doenças e infecções. Doenças que são causadas por patógenos. Mau funcionamento de um órgão, ou seja, diabetes ou hipertiroidismo. Deficiência de vitaminas, o raquitismo, por exemplo. A resposta alérgica, a asma. O crescimento descontrolado das células, o tumor ou o câncer, tá? Doenças infecciosas causadas por patógenos. Quando não ocorre infecção, instalação do patógeno errado, no lugar errado, número de patógenos, fatores de inibição ou destruição, microbiota endógena, presença de corpos e presença de fagócitos. Desenvolvimento da infecção. Ocorre quando patógenos são capazes de entrar no hospedeiro e se aderem a multiplicar e causarem danos aos tecidos. Infecção igual a inflamação. Inflamação tem edema, rubor, calor e dor. Inflamação igual a infecção. Inflamação que segue por edema, que segue mais rubor, mais calor, mais dor. O processo da doença, a infecção local. Patógeno fica confinado numa única área. Processo de infecção local. Patógeno confirmado numa única área. Infecção generalizada. Emerge em locais e focos e invade tecidos e é carregado para outros órgãos. Doença aguda. Tem um rápido desenvolvimento e uma recuperação também rápida. Doença crônica. Uma forma lenta e tem longa duração. Doença assintomática. Alcança um estágio quando não há sintomas. É uma infecção latente e considera um estágio também latente. Doença. Infecção primária. Doença infecciosa, que é a primeira doença ou doença original. Doença secundária, causada por patógeno que invade organismo imunodeprimidos. Os estágios da infecção são a incubação, quando não há sintomas, o prodômico, durante o qual o paciente sente mal com sintomas reais, mas os sintomas verdadeiramente não ocorrem. A doença tem progresso com sintomas e tem por aí, depois da doença, a convalescência, a incapacidade ou a morte. Mecanismos que desenvolvem a doença: a virulência, a patogenicidade, a infecticidade, a invasibilidade e a toxinicidade. Fatores de violência: propriedades que contribuem com o fator patogênico.
Características morfológicas associadas à infecção: adesinas, cápsulas, flagelos, pile e doença infectante. As enzimas associadas à invasibilidade: coagulase, que pode entrar um estafilococcus aéreos, coagula o plasma, forma capa de fibrina ao redor da bactéria e segura os fagócitos. A quinase dissolve o alcoólogo da fibrina, permitindo a invasão e disseminação da bactéria do corpo. A hialuronidase, que é o estafilococcus aéreos ou estafilococcus, dissolve o ácido hialurônico, que mantém as células tissulares unidas, favorecendo a disseminação da bactéria. A colagenase degrada de colágeno, ajudando na disseminação. A toxina e enzimas associadas da toxigenicidade são a hemosilina, que vem para o estafilococcus, lise de eritrócitos, fornecendo ferro à bactéria. A leucocitina, o estafilococcus, lise dos leucócitos, a licitinase degrada os fosfolípidos e a exoticinas, proteínas secretadas pelas bactérias vivas, que são toxina diférica, toxina erigênica, toxina butolínica, toxina tetânica, a endotoxina colérica e a endotoxina esaficólica. A endotoxina são os lipídios presentes nas membranas externas por bactérias gram-negativas. Agem quanto a bactéria, ativam proteínas de coagulação, são pirogênicas e causam choque choque séptico. Tá? As propriedades. A origem dela é produção de metabolismo bacteriano e que se enquadra na exotexina ou a endotoxina, que parede celular de bactéria liberando a lise da bactéria. A constituição é a proteína e também lipídica. A ação citógico, neotóxico e entóxico e circulação sanguínea. A toxicidade alta e febre, às vezes na egiotexina não tem, e na endotoxina tem baixa e às vezes tem febre. Tá? A epidemiologia da transmissão da doença são endemias, sempre em populações de comunidade, em geral envolvendo pessoas com poucos propriedades de limpeza, e são doenças que nunca desaparecem. Há epidemias, infecções que aumentam acima do normal. As pandemias são doenças que ocorrem em todo o mundo. E as doenças esporádicas, doenças que representam padrão endêmico, podendo ocorrer ocasionalmente. Reservatório de agentes infecciosos. São fontes de micro-organismos que causam doenças infecciosas. Reservatório, qualquer lugar patógeno. Portador incubador, inclui o que carrega o sintoma. Portador convalescente é o que transmite o patógeno na fase de recuperação. Portador ativo continua a abrigar o patógeno. Portador passivo carrega o patógeno mesmo sem saber da doença. E o reservatório de inanimados: ar, solo, poeira, alimentos e fomites. Modo de transmissão: tem a direta, ser vivo ou ser vivo. Indireta, ocorre via aérea, alimento, sangue, através de vetores seres vivos, vetores mecânicos que transportam micro-organismos por contaminar e vetores biológicos que transportam internamente dentro do hospedeiro. Controle de doenças infecciosas: notificar o caso de doenças transmissíveis, o saneamento básico, a educação sanitária, a investigação e estudo epidemiológicos, conhecer os mecanismos de transmissão de doenças, isolamento e programas de imunização. As infecções hospitalares
são relacionadas à assistência à saúde. Desenvolvimentos de infecções hospitalares são adquiridas nas comunidades, ocasionado do conjunto hospitalar que ele está instalado. Infecção hospitalar iatrogênicas causadas pelos profissionais de saúde, infecções iatrogênicas causadas pelos profissionais de saúde e os aumentos de infecções nosocominais, tá? Os micro-organismos mais comuns que vocês vão encontrar: Sterocoli, Stero aureus, Klebsiella, Listeria e o pseumas. Principalmente vai acontecer no trato urinário, no ferimento, infecções respiratórias. Pacientes mais vulneráveis: crianças, recém-nascidos, parto, pós-parto, pós-cirurgia, diabéticos, cancerosos, tratamento com esteroides, anticâncer, radiação, corticóides, diálise renal, cauterização, tá? Medidas gerais de controle: prevenção de contaminação pelo ar, cobrir a boca e o nariz, tossir ou espirrar, limite de pessoas no quarto, remover a sujeira do quarto, abrir o quarto para gerar luz, enrolar as roupas de cama com cuidado, evitando a dispersão de micro-organismos, manipulação de alimentos e utensílios, manipulação de fomites, lavagem das mãos. Procedimentos de controle de infecção: asepsia médica, asepsia cirúrgica e lavagem das mãos. Isolamento reverso, isolamento protetor de neurotêmico, fonte de isolamento